Olá pessoal, esse é mais um vídeo do canal Um Cristão Sincero. E hoje vamos entrar em talvez uma discussão, talvez até polêmica, que é sobre filmes de terror. Muitas pessoas ficam brigando se evangélico pode ou não assistir filme de terror. E esse vídeo é basicamente um relato de experiência pessoal e também o que funciona e o que não funciona comigo. Veja só, quando a gente pensa em filme de terror, daí o que vem na sua mente? Você vê O Exorcista, O Grito, Chamado, filmes conhecidos. Mas aí o que eu vou dizer para você é o seguinte: filme de terror não é necessariamente filme de espíritos, de invocação ou algo do tipo, não. Vou dar dois exemplos, tá, de filmes de terror. Vou dar um exemplo de slashing, filmes de serial killer, ou de pessoas que procuram matar outras. Como, por exemplo, o Pânico. Tem também o Pânico na Floresta. Se você não sabe o que é isso, é basicamente o seguinte: Pânico na Floresta é uma história real, aconteceu de fato, onde pessoas canibais cometiam canibalismo dentro da floresta. Então você percebe que tem um fundo real por trás. É um filme de terror, mas não é um filme puxado para o espiritual. É um filme que retrata a realidade. Tem filmes também, tem vários filmes assim, que retratam a realidade. E muitos também filmes espirituais que tratam a realidade. Tem também filmes que são folclore. O que é folclore? É aquela velha historinha que você escuta quando é pequeno, de Mula Sem Cabeça, Lobisomem, Saci Pererê. São partes da história ou de lendas populares de uma civilização. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito isso, Saci Pererê. São histórias, lendas antigas que fazem parte da história da cultura brasileira. E quando você pensa em outros países, por exemplo, o Japão, eu vou citar o Japão, porque o folclore de lá é bem diferenciado. O folclore de lá é voltado mais para o espiritual. Por exemplo, o filme que ficou famosíssimo, dois na verdade, é sobre O Chamado e O Grito. São dois filmes populares que retratam o folclore, a cultura japonesa, entende? Então, muitas vezes você tem que pensar, o que é um filme de terror? O filme de terror é simplesmente um filme como qualquer outro, muitas vezes de ação. Deixa eu ver aqui, pronto, o próprio Pânico na Floresta é um survival, no caso é um filme de sobrevivência, e eles estão lidando com uma ameaça real. Então, o filme Pânico na Floresta, por exemplo, é um filme de ação com elemento de terror, entende? Mas ninguém fica com medo de assistir esse filme. Por exemplo, Pânico é inspirado em serial killer. Eu acho que eu devo deixar isso aqui bem claro desde agora. O que é filme de terror? Filme de terror é isso, pessoal. Simples assim. É um filme como qualquer outro. Eu vou dar alguns pilares do porquê eu não assisto todo filme de terror. E no final, você vai entender ainda mais o porquê muitas pessoas não gostam de assistir filmes de terror. Porque muitas pessoas não se sentem bem. E primeiro eu vou falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir filmes bem estruturados. Eu gosto de assistir todo tipo de filme. Todo tipo de filme. Desde drama, ação, a terror. E como eu já expliquei, filme de terror é exatamente isso que eu acabei de falar. São filmes normais com elementos de terror, elementos de sobrevivência, espíritos, mortes. É variado, sabe? É variado. O terror é variado. Terror é variado. E aí o que acontece? Quando eu vou assistir filmes, pessoal, principalmente espirituais, eu vejo muita coisa que não é realista, não cabe com a realidade. Muitas vezes você vai assistir um filme de terror e fica com medo. Por quê? Sabe? Porque muitos deles são muito fora da caixinha. E aí eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é o realismo. Não tem realismo. A maioria dos filmes de terror não tem realismo, tem muito exagero. O vilão ele é super dotado de poderes, a entidade é super dotada de poderes, entende? Não tem realismo, não tem. Quando não é isso, além de não ter realismo, os protagonistas são burros. Então daí eu já fico irritado, porque eu não estou assistindo um bom filme, um filme bem estruturado. Eu já olho assim o filme com outros olhos. Já não trato com seriedade aquele filme. Não trato. Entende? E eu já começo até a rir. Segundo critério, que eu já descarto filmes no total, mas especificamente filmes de terror, é os filmes que teologicamente são incoerentes. Teologicamente incoerentes. Eu tô cansado, pessoal, de ver filmes com elementos cristãos, com elementos da cristandade, e a solução nunca é Cristo no final, nunca é Jesus Cristo. Então, teologicamente, esses filmes são muito mal estruturados. Daí eu já não gosto.
já olha aquilo ali como palhaçada, como circo. Então já descarto vários e vários filmes. Porque eles usam elementos cristãos e no final acabam não utilizando os mesmos elementos e pilares cristãos que eles colocaram. No caso é a conveniência, né? Convém deles, é muito conveniente eles colocarem elementos cristãos, Bíblia, um padre geralmente, e no final a solução nunca é Cristo Jesus. Então, é um filme que eu já olho assim e digo, cara, isso aí não tem nada a ver com a realidade. Pessoal, isso não tem nada a ver com a realidade. Tá? Daí você já vê, isso é pura ficção. O pessoal quer ganhar dinheiro, pô. Isso vende, isso vende. Quando você, por exemplo, a freira, ó, isso vende, pô. Entende? Então eles botam elementos cristãos para vender, para vender. E no final, você vê um filme que não tem nada a ver com a realidade, nem muito menos é teologicamente correto. Eu acho que eu já falei demais disso. O terceiro pilar, o terceiro critério que eu falo, é o superpoder, novamente, fora do realismo. As entidades, os vilões de superpoderes, eles fazem tudo. E joga coisa aí, quebra casa, e quebra isso, e quebra aquilo, e faz tudo. Pirofagia, acende fogo, explode. Eles fazem tudo. As entidades, os vilões. Menos matar o protagonista. menos isso. Então, eu me divirto assistindo filmes de terror, pra você ter noção. Porque é muito fora da realidade. Pessoal, o inimigo de nossas almas não age assim. Eles não têm esse poder exorbitante. Não tem. Então não tem pra que ter medo, não, pô. Não tem, não. E deixa eu ver o outro, né? O fenômeno invertido. É exatamente isso, é o quarto e o último, pra gente entrar em outra parte do vídeo. Que é o seguinte: fenômeno invertido, que é casa direitinho com o que eu falei agora. É basicamente o quê? O, a entidade, faz tudo. Faz tudo. Quebra, pá, 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 pá. Qual é a lógica? Vê só. O cara tá atormentando a pessoa, aí fica quebrando as coisas, quebrando isso, quebrando aquilo, né? Aí ele faz tudo isso, logo de cara. O inimigo não age assim, pessoal. A última coisa que o inimigo de nossas almas quer é que a gente tenha um diagnóstico que aquilo é espiritual. É a última coisa. Ele vai destruir primeiramente sua vida financeira, sua vida psicológica, vai querer destruir seu casamento de maneira tudo minuciosa. Você acha que o inimigo de nossas almas, ele é burro, ele é astuto, ele é um estrategista nato. Vou dar 2 exemplos. Ele esperou 40 dias Jesus ficar fraco fisicamente para tentar Jesus. Ele não foi diretamente em Jesus logo. Ele esperou ficar fraco. Ele, quando foi atentar Adão e Eva, ele não foi diretamente em Adão. Ele primeiro tentou Eva, depois ele conquistou a confiança de Eva para Eva vir e influenciar Adão. Perceba. É muito astuto, pô. Ele não age assim, não. Ele não fica quebrando coisa. Isso é por último. Em último caso. Tá? Então ele não vai externalizar enquanto externalizar essas coisas de poltergeist, de quebrar as coisas, enquanto ele não destruir a sua paz, ele não destruir o seu sono, a sua mente, a sua casa, o seu casamento. Não vai, pô. E aí o que acontece? Vamos agora para o segundo bloco do nosso vídeo, que eu acho bem mais interessante. O porquê que as pessoas se dão mal assistindo filmes de terror. Por 2 motivos, tá? O primeiro motivo é você colocar, quando você vai assistir um filme de terror, principalmente filmes que espiritualizam, como por exemplo O Grito. Vou dar um exemplo, O Grito, tá? Você pega aquele filme e você coloca um filtro do que você vive, da sua realidade. Por exemplo, a maioria é cristã, a maioria do brasileiro é cristão. Então, quando você vai assistir um filme desse, principalmente se você é cristão, esse vídeo é mais para cristão, sabe? Você coloca um filtro cristão. Esquece do filme, esquece do roteiro, esquece de tudo que o filme está construindo e coloca um filtro cristão. Vai dar errado, pô. Como assim? Vou explicar melhor. O filme O Grito é o do folclore japonês, como eu já falei lá atrás. Retrata o folclore japonês. É assustador? É. Que é o seguinte, quando uma pessoa ela é morta injustamente, ela vira um espírito vingativo e ela sai querendo se vingar de tudo e de todos. E aquele espírito fica exclusivamente naquela casa lá. Basicamente é isso, é o folclore japonês, tá? E aí você tá assistindo um filme desse e você coloca um filtro aí cristão. Aí você já começa já
a interpretar aquilo, aquelas aparições que são assustadoras, dá um medinho, dá assim um arrepio, dá. É feio visualmente, porque geralmente é parecido com um cadáver. Não sei se você já viu um cadáver, é feio. Animal morto, cadáver, é feio. Então, geralmente as aparições de espíritos nesses filmes aí são levados a essas coisas, sabe? Coisas feias, coisas que já morreram, coisas. E aí você associa isso com o diabo, com o inimigo. Você colocou um filtro cristão e você acha que ele vai aparecer assim para você e você já começa a ficar com medo. Filtro cristão. Eu acho que é por isso que muita gente se dá mal. E você já começa já a ver coisas, a sua mente já começa a pregar peças em você. E o segundo critério, é que as pessoas se dão mal, e aí é o critério onde a gente vai explanar de verdade, é o seguinte. É o critério da curiosidade. Como eu já falei desde o início, quando você pega um filme, você quer assistir um filme bom. Eu gosto de assistir filmes bons. Eu não assisto qualquer porcaria, não. Eu gosto de assistir filme bom. Então, geralmente, quando eu vou assistir um filme de terror, não importa qual seja, eu espero isso de um filme. Eu estou procurando ali o filme, a história, o entretenimento. E não é pecado nem um pouco você se entreter. Isso é até um tabu que deve ser quebrado. Você cristão deve ter o seu entretenimento, tá bom? E aí, quando eu vou assistir um filme, eu vou assistir com esse intuito de querer assistir uma obra de arte, apreciar uma arte, porque filme, música, pintura, é tudo arte, tá? Eu vou para apreciar aquela arte, e é um filme, eu gosto muito, aprecio muito, sabe? Gosto de um, não importa qual seja, por exemplo, eu sou muito fã de Rambo, muito fã de Rambo, mas o que me apega são filmes. Filmes. Não é todo tipo também de filme de ação que eu assisto filme, alguns filmes de ação, como já falei. A mesma coisa é filme de terror. Então ali eu estou procurando a experiência artística da coisa. E o erro de muita gente, e principalmente, isso é passado para frente, tá? Principalmente os ímpios, pessoas que não são cristãs, vão assistir filmes de terror não com o intuito de ver aquilo como uma arte, como um filme que tem a sua narrativa, o seu roteiro. Ele vai assistir aquilo ali com o intuito de ter uma experiência sobrenatural. Pegou essa visão? Ele vai com esse intuito, eu quero ter uma experiência sobrenatural. E muitos ficam com sede. Eles não vão para apreciar uma experiência cinematográfica. Muitos vão para apreciar o sobrenatural. E é aí onde está o erro de toda a coisa, de tudo que a gente assistiu até agora, viu até agora. É aí que está. Porque aquele negócio, meu amigo, se eu invoco o nome de Deus, de Jesus Cristo, a presença dele se faz presente em minha vida e na vida dos meus parentes, de quem está ao meu derredor. Agora, se eu estou procurando, por meio de um filme de terror, pode ser música também, tá? Não importa como, experiências sobrenaturais, até mesmo vídeos de sobrenaturais, tem muitos por aí, e eu vou dar um exemplo, meu exemplo, que aconteceu comigo. Se você vai querer essa experiência, como eu já disse, você está invocando o espírito maligno para sua vida. Você está querendo uma experiência sobrenatural, você vai achar. Você vai achar. Então isso é até um alerta para você. Tá? É um alerta. Também existem muitos filmes que são baseados em fatos reais. E tem vários outros. Como, por exemplo, os filmes do casal Warren. Tá? Então, se você quer para ter uma experiência sobrenatural no meio daquele filme, você vai achar. Tá? Você vai achar. Então, por isso que muita gente erra aí. Erra. Está completamente errado. E uma experiência que eu tive, não com filmes de terror, é que em um determinado momento da minha vida, eu estava com curiosidades com o sobrenatural. Eu estava procurando rituais, assistir filmes que tem vários aí no YouTube, não rituais satânicos, não. Rituais, como por exemplo, o jogo Ouija, o tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija, para você que não sabe, é um ritual, entende? É um ritual. É um jogo do tabuleiro Ouija. Existem vários relatos na internet por aí
de pessoas que jogaram esse tabuleiro Ouija e depois já aconteceram coisas ruins nas suas vidas. Tá? Então, em determinado momento da minha vida eu estava procurando isso. Procurando o que não deveria procurar. Coisas atreladas ao sobrenatural, com o intuito de querer ter alguma experiência sobrenatural, curiosidade sobrenatural. É aí que está o erro. É aí que está o problema. E eu estava procurando. Nisso que eu estava procurando, eu estava vendo esses tipos de conteúdos sobrenaturais. Em determinado momento da noite, que eu já estava sem sono, inclusive, na época, fui dormir tarde da noite. Quando eu fui dormir tarde da noite, não consegui dormir. Insônia terrível. Insônia terrível. Tá? E eu juro por Deus, eu senti uma presença no meu quarto. Como é essa presença, Cristiano? Explique mais. Vou explicar. Sabe quando você está dormindo, ou está com um lençol por cima, e você sente que alguém está do seu lado, prestes a lhe acordar? Você já teve isso. Você está perto de acordar e vem seu pai, sua mãe, e vai lhe acordar. O que acontece? Você sente que aquela pessoa está lá do seu lado. Foi exatamente isso que eu senti. E eu sabia que todo mundo da casa estava dormindo. E foi exatamente isso que eu senti. Um desconforto tremendo e não conseguia dormir de jeito nenhum. Isso logo após de ter consumido conteúdos desse tipo. Foi nesse momento que eu senti um certo medo. Não vou mentir, eu tive medo. Senti uma presença desconfortável demais. E orei. E eu falei para Deus, eu nunca mais iria procurar esse tipo de conteúdo por curiosidade. Depois que eu orei, deu tudo certo. É basicamente isso. Pessoal, fique na paz. Deus os abençoe. Tá? Que a graça e a paz estejam com todos vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.